Olá, boa noite, a graça e a paz, né? Shalom de Deus. Renato está aqui, Boa né? noite, irmãos. Tudo bem? Saudade de todos. Vamos entrando, que nós temos algo da parte do Senhor para compartilhar, né? Na verdade, essas lives ela trouxe de volta para nós o resgate da mesa, o resgate daquilo que é partilhado, sabe, na intimidade. Mesa é lugar de intimidade. E hoje nós vamos conversar sobre alguns assuntos, né, e que envolve a responsabilidade pessoal do homem. Porque nós somos muito levados a sempre culpar alguém, uma situação, uma circunstância, e também ter expectativa de que a solução sempre venha de alguém. E na verdade, a responsabilidade é de cada um, né? Cada um pode fazer o seu caminho, pode trilhar o seu caminho, pode preparar o seu caminho, pode encontrar uma resposta, pode ser a resposta, né? Melhor ser a resposta do que esperar a resposta. Aí nós vamos abordar algumas coisas nesse sentido, né? E o Renato vai dar algumas introduções, nós vamos na verdade bater um papo. Na verdade, em algum momento você que está nos assistindo pode até parecer, e talvez seja verdade, que nós estamos na verdade às vezes com algum questionamento, né? Sim. Porque talvez até a gente tenha questionamentos a respeito do que a palavra diz, da resposta que nós damos, mas o sentido é esse, né? Nós não sabemos tudo, não conhecemos tudo. Nós vamos conversar a respeito do reino, da palavra, do senhorio de Cristo, do que ele ensina, de como despertar essa chave que liga a nossa responsabilidade pessoal, e muitas vezes a gente leva no ponto morto, empurra com a barriga. Isso precisa ser despertado em nós. Não temos a fórmula secreta, não é a última Coca-Cola do deserto, mas que nesse bate-papo você possa ser despertado, ativado nessa noite, com o que nós conversarmos aqui a respeito das Escrituras. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor possa trabalhar no interior, no coração de cada um de nós. Estamos com saudade de todos. Hoje ficamos felizes agora no final da tarde, né? O pleito aí das autoridades para que Franca fosse reavaliada, porque ela manteve no último decreto aí do governo do estado a fase anterior e não era justa, e foi deliberado, né, exclusivamente algo, né, assim, no meio do caminho. Franca e Ribeirão voltou para o amarelo, né, a partir de amanhã. E na sexta-feira, irmão, nós precisamos estar orando. Na sexta-feira, na avaliação do governo do estado, aquele que ele faz a meio-dia 45, se Franca mantiver no amarelo, provavelmente, né, porque temos todos os argumentos, as igrejas, os templos vão abrir. Contamos com a oração de todos, amém? De toda a igreja, né, para a gente voltar a ter o culto presencial, a gente poder estar junto, poder desfrutar, né, do ambiente de glória do Senhor ali na casa dele, né, na comunhão dos irmãos, amém? Contamos com todos. Deus te abençoe. Vamos lá, meu irmão. Faz pergunta difícil para mim não, hein? Boa noite a todos, shalom de Deus sobre a sua vida, e a graça e a paz do Senhor Jesus invada o seu coração. Nós queremos nessa noite que o Senhor nos use com graça, com misericórdia, com amor, com unção, para que as palavras que a gente aqui conversar possa invadir o seu coração, te traga conhecimento, Aleluia. De maneira que com entendimento você possa prestar essa noite um culto racional ao Senhor Jesus. Amém? Entendimento, né? Então, em nome do Senhor Jesus, procure a sua Bíblia agora. Entre lá no livro de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 9 a partir do verso 14. Aleluia. Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Quero dar um abraço em vocês aí, mesmo que virtual,
porque a gente sente tanta falta de estar junto, né? A palavra diz que quão bom e quão suave é que os irmãos se unam, vivam em união, né? E a gente sente falta de estar no ambiente da igreja. Eu hoje, mais cedo, fiquei sabendo da possibilidade da abertura das igrejas. E nós glorificamos a Deus. Aleluia. Tudo que está acontecendo é permissão do Senhor. Em todas as coisas dê glória a Deus. Eu tenho conversado, às vezes, até com a minha esposa. Tudo coopera, né, Renato? Que todas as coisas cooperam. Quantas pessoas iam para as igrejas, mas iam de corpo físico, mas... Não estava lá. Entrava e saía, às vezes, da mesma forma, né? E esse momento em que nós tivemos esses vídeos, essas reuniões online e vídeos pelo YouTube, quem tem sede, quem quis aprender, quem quis buscar, aprendeu a usar a ferramenta, né, e buscou mais essa ferramenta, e então se alimentou e está cheio do Espírito. E nós entendemos que a fé, que é um dos temas que nós vamos abordar hoje, ela vem pelo ouvir. Mas não ouvir qualquer coisa, ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Vamos ler conosco aí Marcos 9, para que a gente possa ter uma introdução daquilo que a gente quer debater. Eu achei muito interessante quando o pastor pôs uma imagem, né, daquele homem empurrando o asfalto, significando que ele estava construindo um caminho, né? Eu achei super interessante. Fiquei muito feliz pela imagem, né? Que cada um de nós precisamos construir os nossos caminhos. Amém? Vamos ler então Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. Nós vamos ler até o final, que é o versículo de número 29. Ok? Acompanhe conosco aí. O título é de um jovem lunático. 14. E, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas e discípulos, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: o que discute com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traze-mo. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou e com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e levantou ele. E quando entrou em casa os seus discípulos, lhes perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma,
a não ser com oração e jejum. Amém? Nós buscamos nesse texto uma referência para que venha avivar a nossa fé, né? E algo que nos chamou a atenção foi o versículo de número 19 aí até o 24, tá? Que eu vou ler aqui de novo. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Entenda que aqui nesse texto havia uma manifestação onde lá no começo a gente vê os escribas, nós víamos os discípulos, havia uma certa reunião e o pai com um filho, aqui o texto diz um filho lunático, ele era na verdade um menino endemoniado que sofria através de espíritos imundos de duas circunstâncias, que era ser mudo e surdo. E então o pai, ouvindo que Jesus poderia curar o filho dele, ele então sai de casa. Olha, a primeira revelação é: saia do seu lugar de conforto, do seu lugar de comodidade, saia da onde você está e está de repente falando: nada dá certo para mim, nada dá certo para mim, né? E aí o pai, vendo o seu filho com aquela situação, primeiro passo, ele vai procurar alguém que pode resolver o problema para ele. O primeiro passo, ele sai da zona de conforto, ele para de reclamar e vai procurar uma solução. Quantos estão aí entendendo, né? Primeiro passo de mudança de comportamento. Eu preciso sair daquele ciclo aonde eu fico murmurando, reclamando, vendo dificuldades e sair para buscar uma solução. Mas eu posso sair para buscar a solução em qualquer lugar? Não. Eu preciso buscar a solução com a pessoa certa e no lugar certo. Entenda, se existe uma doença, vamos falar uma dor de dente, você vai buscar um clínico geral? Pode buscar, mas vai resolver o seu problema? Ele vai te dar um antibiótico, mas ele não vai resolver o seu problema. Quando você tem uma dor de dente, você tem que procurar um dentista. Exatamente. Aquele pai já tinha buscado já em outros lugares, mas ele não via nenhuma solução. E quando ele ouviu falar de Jesus, quando ele ouviu falar que Jesus estaria naquele lugar, ele saiu ao encontro daquilo que ele achava que era a resposta, né? Então ele falou: as minhas esperanças estão ali. Então ele chega lá, e quando ele chega, havia uma multidão muito grande que não deixava ele chegar perto de Jesus. Então ele falou assim: poxa, eu já estou aqui, eu vou então buscar os discípulos. E os discípulos vieram e não puderam ajudar o filho dele. E aí então, com muito custo, com insistência, porque ele podia desistir e ir embora para casa, mas ele insistiu, ele falou: só saio daqui com a minha bênção, como Jacó, né? Jacó lutou com um anjo, e o anjo feriu a coxa de Jacó, e ele falou: você só vai embora depois de você me abençoar. Imagina se por algum momento ele desiste, ele vai embora sem a bênção. E aí o que acontece? Ele fala: olha, eu quero ser ajudado. E aí então ele interroga Jesus, porque ele já está frustrado, porque os discípulos não puderam ajudar ele. Quer dizer que ele acreditava que eles poderiam. Exatamente, ele está tão frustrado que ele fala assim: ei Jesus, escuta aqui, eu vim aqui procurar a solução,
porque eu acreditei, eu saí da minha zona de conforto, Exatamente. eu saí da minha casa. E ele então confronta Jesus dizendo: ei, Jesus, o seguinte, seus discípulos já não fizeram nada, e você vai fazer alguma coisa por mim? Ousado, né? Ele estava numa linha de desespero que ele não tinha mais o que fazer. Tipo, é a minha última, né? Minha última possibilidade. É a linha de desespero que muitas vezes você se encontra. E aí então Jesus dá uma revertida nele. Fala: opa, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Né? Assim, num linguajar bem simples entre nós aqui. Deixa eu te explicar uma coisa, meu camarada. Você está no lugar certo, você trouxe o seu filho, você saiu da zona de conforto, ó, parabéns para você. Mas tem uma coisa, meu irmão, a responsabilidade não é só nossa, né? Você precisa crer, você precisa acreditar. Isso está aqui no versículo 23. E Jesus então fala para o Pai: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então Jesus pegou a batata quente na mão e ó, Já devolveu para ele. já devolveu para o Pai. Falou: opa, peraí, você está cobrando da gente que a gente precisa curar seu filho. E sabe, você veio no lugar certo, você está falando com a pessoa certa, você está fazendo tudo certo, mas espera aí, você precisa fazer a sua parte. E aí o pai fica: peraí, como assim? Como fazer minha parte? E aí Jesus fala aqui no 23, se tu podes crer, Jesus joga a responsabilidade para o pai. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E aí então o pai, depois um pouco mais para frente, 24, né? o 24, Imediatamente, olha que coisa linda. olha o que o pai fala, né? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Olha, irmãos, um copo d'água. Muitas pessoas podem olhar e falar que ele está meio cheio. Outros podem falar que ele está meio vazio. Então, se o copo tivesse vazio, se o pai que tomou o conhecimento falou: opa, então não depende só de Jesus, não depende só dos discípulos, mas depende de mim também. Opa, a responsabilidade é minha. Olha a chave. Ele fala: no natural ele era responsável, foi buscar socorro para o filho. me ajuda na minha incredulidade. Mas ele, né, tinha incredulidade. Se eu não creio o suficiente, Jesus, acrescenta em minha fé, porque eu acho que eu realmente não tenho fé para isso não. Eu estou transferindo a minha responsabilidade, né? Como eu já busquei médico, já busquei várias outras alternativas, já vim buscar o seu discípulo. Agora é você. Ai, Jesus, então peraí, se não depende de você, Jesus, que é o que está fazendo um milagre um atrás do outro, que todo mundo está comentando, que é o Filho do Deus Altíssimo, que eu acredito que é, se você não vai fazer, Jesus, então me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade. E Jesus, então, opera o milagre, porque ele trouxe a responsabilidade, o pai entender que a responsabilidade dele era crer na cura do filho. Jesus sim podia fazer, mas naquele momento Jesus disse: você crer, verá a glória de Deus. Entenda que a responsabilidade nossa, talvez você viveu uma vida inteira como cristão, ouviu várias palavras, mas você vai procurar o pastor para orar, você vai procurar o irmão para orar, você vai, sabe, buscar auxílio de todo mundo, mas Deus está trazendo você a entender hoje, nessa noite, que a responsabilidade de crer é sua, a responsabilidade de crer é minha. Você já ouviu, né, do milagre. Agora, se você não crê, não materializa, né, o que Jesus está falando para aquele pai. A gente sabe que a gente está indo no lugar certo, que é buscar Jesus, que é buscar a solução com Jesus, que é buscar aquele que é o autor de todas as coisas, é poderoso para fazer. Mas aí então entramos numa outra esfera. E isso é lindo porque as escamas dos nossos olhos caem, Aleluia. os nossos ouvidos se abrem. E
entra em nós o entendimento de que muitas vezes, muitos milagres, muitas das promessas de Deus ainda não se cumpriu na minha vida e na sua vida, porque eu não acredito o suficiente. Porque você não acredita o suficiente. Então a palavra é: se você crer, verá a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. A responsabilidade de crer. Eu abri os meus olhos, as escamas dos olhos caíram, me veio um entendimento, e é muito lindo quando com o entendimento eu posso fazer uma coisa. Uma coisa é eu falar para você fazer alguma coisa e você falar assim: eu estou fazendo porque o Renato falou, eu estou fazendo porque o pastor Humberto falou, eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo. E a outra coisa é você fazer com o entendimento. Convicção. Gera uma convicção que você está fazendo certo. Então você apresenta, como está no livro de Hebreus: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de alcançar do Senhor a misericórdia e a graça, para ser ajudado nesse tempo oportuno. Exatamente. Isso quer dizer, se eu estou levando as minhas causas na presença daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pensar ou imaginar, e eu acreditar em meu coração que ele vai fazer, vai acontecer. Olha um outro texto que é maravilhoso, que assim vem de confronto a isso, lá em Marcos 11, se não me engano, Marcos 11, 23. Jesus está numa situação que ele disse: olha, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, será feito. Olha que situação. Há um entendimento nesta noite, há um despertar em nós essa noite, que depende de nós para que o milagre aconteça na nossa vida. Aleluia. Ele é poderoso para fazer, mas nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é ser responsável por crer, para trazer à existência aquilo que não existe, porque Deus é poderoso para trazer as coisas e falar para as coisas que não são, e chamar as coisas que não são como se já fosse. O que chama atenção, Renato, porque nós podemos dar desculpa. Eu tenho pouca fé, minha fé é pequena, mas ou é a fé genuína, essa que Jesus questionou o Pai, porque se não for ela, é o contrário, é a incredulidade. E a incredulidade, mesmo Deus já liberando e querendo fazer, não acontece, porque é o espírito surdo e mudo. Eu não tenho voz, eu não ouço, eu não falo, eu não profetizo, sabe? Então, o que Jesus está combatendo aqui é uma casta de demônio que é o contrário da fé, que é a incredulidade. Olha só que interessante, não está escrito aqui, mas quando nós vamos em Ezequiel 37, Ezequiel 37 relata um homem que está surdo e mudo. Exatamente. Um homem que chega no meio do vale de ossos secos e ele não sabe o que fazer. Fala: Deus, o que o Senhor está me mostrando aqui? E é um profeta. O Senhor está me mostrando o que aqui, Deus? O que eu estou vendo aqui? Osso, o Senhor me trouxe do morte, né? Ele estava espiritualmente falando, mesmo sendo um profeta, surdo e mudo. E às vezes a circunstância é tão que ela atrai esse espírito em nós. E qual é a instrução de Deus para ele? Ei, Ezequiel, faça conforme eu estou te falando. Mas ele pergunta primeiro: ele pode acontecer? Para testar essa medida, né? Primeiro eu preciso saber que pode. Sim. Ele respondeu: o senhor sabe. O senhor sabe. Porque Ezequiel, no seu íntimo, ele não acreditava. Ele achou que não. Ele não acreditava. A incredulidade falava mais alto: um cemitério, osso viver. Como que pode tornar cada osso em seu osso, fazer a vida novamente depois de morto? Como pode um negócio desse? Para Ezequiel, para o Renato, para o Humberto, naturalmente falando, nós não vamos acreditar. De jeito nenhum. Né? Como que Deus pode fazer? Aí a medida da fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas coisas aconteceram nos relatos bíblicos
que a gente, se olhar com os olhos naturais, a gente não vai acreditar. Não vai acreditar. Você vai acreditar que caiu um machado na água e um profeta vai lá e orou e esse machado flutuou da água? Ele pegou. E ele pegou na mão dele. Você vai acreditar que pessoas rodearam a muralha de Jericó e sem quebrar um tijolo, apenas rodeando e obedecendo que a muralha caiu? Né? Uma comida venenosa na panela, traz farinha. Joga uma farinha Tira o veneno. e tira o veneno? Você vai acreditar que no deserto, enquanto as cobras picavam as pessoas, olhar numa cobra feita de metal anularia o veneno e aí não ocorreria mais a morte? É incrível. É incrível porque é fé, porque são sinais. Só que a gente só acredita naquilo que a gente entende. Se eu não tiver entendimento, dificilmente eu vou acreditar. Se eu não tiver uma experiência que gere em mim uma certeza do que eu estou falando, jamais eu vou acreditar. E essa experiência, irmão, que está me ouvindo, ela é sua, pessoal. Não adianta você viver com os milagres que Deus fez, com as experiências que Deus fez na vida do pastor Humberto. Não. Porque isso é uma vivência dele. Você precisa viver os seus milagres. Eu preciso viver os meus milagres. Eu preciso perceber Deus agindo na minha vida. Você tem que beber na fonte, né? Cada um bebe na fonte e se alimenta, tem as revelações e aí caminha nela, né? Isso gera em nosso coração a fé. Claro. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. Ora, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então entenda, a convicção, a fé, a esperança, a ousadia até mesmo de pedir coisas maiores, que a palavra disse, olha, aquilo que nem os seus olhos viram, nem os seus ouvidos ouviram, nem desceu ao seu coração, nem chegou na sua boca, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Imagina que coisa maravilhosa. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus está dizendo, olha, sabe o que você está pensando? Sabe aquilo que você está planejando? Você acha que é grande? Eu tenho coisas maiores e melhores para você. Abraão tinha uma dimensão de que ele ia ser pai de uma multidão, né? Talvez 1.000, 2.000. Deus falou, quantas estrelas? Pois é. Ai, que loucura. Você já pensou como é que conta a estrela? Como é que conta o grão de areia? Sobre essa responsabilidade pessoal, eu vejo aqui nesse texto a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus de dar um caminho. Né? Igual você falou, a experiência pessoal de cada um. Então Deus está dando uma chave. Quando ele termina dizendo que esse espírito de incredulidade só sai, quer dizer que a incredulidade sai é porque eu recebi fé. A fé é pelo ouvir a palavra. Sai com oração e jejum. Ele está dizendo o seguinte, não é para mim ficar fechado no quarto e pôr uma auréola na cabeça, não. Oração é intimidade, é conversar com Deus. Ler a palavra. Se eu tenho intimidade, se eu tenho esse relacionamento com Ele, eu recebo fé. E quando eu jejuo, aqui eu não vejo nem falar desse jejum, que às vezes eu marco 3 dias disso, tirar um alimento, tirar tudo, não. Eu estou buscando o reino dele em primeiro lugar. Entendeu? É um jejum de ficar olhando para a circunstância, comendo essa comida, comendo essa mesa, comendo a circunstância do problema. Por exemplo, aquela foto que eu coloquei, o cara está no deserto asfaltando um caminho. Ele podia, não, aqui não tem preparado a terra, não tem jeito de fazer asfalto aqui, tudo. Mas quando ele comeu, quando ele teve intimidade, essa palavra que gera essa fé, que não, tudo é possível, então pode fazer. Então aí esse espírito de incredulidade sai e a fé entra. Então essa é a chave que Deus dá. Porque o que eu vejo? Eu vejo aqui literalmente surdo e mudo, que era o filho. Mas eu vejo o pai espiritualmente surdo e mudo, os discípulos. Jesus fala que a geração que estava ali, incrédulo, entendeu? Olha, eu estou no meio de vocês já há bastante tempo aqui, ninguém entendeu nada. Vocês precisam comer mais de mim. Até quando eu vou estar aqui? Eu vou embora e vocês vão fazer coisas maiores. Agora, eu preciso o quê? Eu preciso que esse espírito de incredulidade saia. E ele só sai com oração e jejum, que é intimidade e o reino em primeiro lugar. Eu preciso me alimentar mais disso
do que, né, da própria comida, do próprio tempo que eu gasto com as outras coisas. Esse é o jejum. Porque deixar o lazer, deixar as primeiras horas do dia para buscar o Senhor, para fazer um devocional, eu estou jejuando, estou abrindo mão de alguma coisa. De um tempo, De um tempo. Entendeu? Então, levantando um altar. Um altar. Exatamente isso. Agora, olha que interessante, à medida que a gente vai ouvindo da palavra, né? O tanto que a gente vai crescendo de forma a conhecer, de forma a entender, né? Eu estava conversando com o pastor esses dias, eu falei, pastor, o senhor viu que lá em Atos, eles foram batizados com fogo e com o Espírito? Por que Jesus foi batizado lá na água e só o Espírito, né? E aí a gente estava trocando uma ideia a respeito disso, né? E muitas vezes, quantas vezes eu fui em igreja que as pessoas lá que estavam ministrando, desce o fogo, e sem um entendimento falando sobre o fogo, né? De maneira que ainda eu também não tinha tido esse entendimento. E o fogo, quando ele é usado, por exemplo, na mão de um ourives, é para purificar o ouro. Então, quando a gente fala de fogo, está dizendo que nós estamos reconhecendo que nós somos pecadores, e então a gente está pedindo fogo para nos purificar. Porque nós temos impureza. E por que Jesus, então, não teve o fogo no batismo? Porque ele era sem pecado, ele era puro. E olha que entendimento, né? E talvez quando você ouvir agora um louvor, uma ministração, e que talvez o ministro não tenha tanto entendimento e começa a falar sobre o seguinte, você está em pecado, que o fogo é para purificar o pecado. E você tá se entregando, você se abrindo, sabe o né? que acontece muitas vezes numa ministração como essa? A frustração de ver às vezes um irmão ou o outro irmão pulando, desmaiando, acontecendo, e aí você não acontece nada, irmão, glorifica a Deus, porque se o fogo não foi daquele jeito pesado como foi no que desmaiou, no que sabe, é porque você estava com menos pecado. Você já estava, pouca sujeirinha, né? Sabe, e aí a gente fica cada um recebe a medida de fogo que precisa consumir. E a gente fica frustrado pensando o seguinte, poxa, eu não sou merecedor do fogo. Mas é a falta de entendimento, né? Mas o fogo, na verdade, é para queimar o pecado. Quanto mais coisa para queimar, mais fogo precisa. Então, sabe quantas vezes eu saí de reuniões que eu via pessoas frustradas porque, poxa, Deus tocou lá no irmão e caiu lá desmaiado com fogo. Gente, é o entendimento. O fogo é para purificar o pecado. Se foi muito fogo é porque tem muito pecado. Então, sabe, não vamos banalizar, não. Deus pode derramar o Espírito, você pode falar novas línguas, você pode interpretar os dons do Espírito Santo, os dons estão lá em Gálatas, eles existem, mas entenda que o fogo é para purificação do pecado, dos nossos erros, das nossas falhas. É certo que somos pecadores, é certo que nós pecamos, mas está escrito que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas hoje, nessa noite, o que eu quero trazer aqui junto com o pastor Humberto é chaves de entendimento, porque quando eu compreendo, quando eu entendo, eu faço com uma convicção, com entendimento. Daquilo, né? Mas não é porque alguém está mandando, não é porque o outro faz, não é porque... Não, é porque eu entendi. Exatamente. Sabe, vou compartilhar com vocês aqui. Eu tenho me esforçado para fazer uma caminhada e porque eu recebi uma palavra no meu coração. Isso me trouxe um entendimento. E eu quero, sabe, um bate-papo mesmo aqui com vocês. Eu quero... como uma roda de amigos. Por que eu estou fazendo isso, né? Eu estou fazendo isso porque caiu ao meu entendimento o seguinte, que a obesidade pode me gerar um entupimento de veia, que pode me gerar outras complicações como um AVC, um derrame, e aí eu não quero ficar numa cama
ali vegetando. Então eu preciso fazer a minha parte. O meu entendimento é que se por sorte, por misericórdia, por graça, eu ainda morrer, ainda é lucro, mas se eu, por obesidade, por falta de cuidado, por falta de entendimento, ficar numa cama vegetando, é muito pior. Claro. Então, sabe, e é pessoal a responsabilidade, não tem que ser transferir isso para ninguém, né? é o entendimento. Por que eu estou fazendo? Porque eu entendi que se me livrar de uma situação como essa, não estou dizendo também que não pode acontecer, Pode. mas eu estou fazendo a minha parte, eu assumi a responsabilidade que eu estou errado, a responsabilidade é minha de mudar esse comportamento, né? Então, sabe quando você muda, não é porque o nutricionista falou, não é porque a outra pessoa falou que você está Não é porque você gordo, quer imitar alguém. é porque você entendeu o seguinte, que, poxa, se eu continuar nessa situação, eu posso sofrer um infarto, um derrame, um AVC, e aí eu posso ficar ali na cama, vegetando, dependendo de alguém para me levar no banheiro. E se eu posso fazer isso agora? Opa, caiu o entendimento, né? Então eu não estou caminhando para mostrar nada para ninguém. Me veio um entendimento de que eu preciso cuidar da minha saúde. Saúde. E a minha vida inteira eu nunca pensei assim. Então, quando eu começo a pensar assim, eu começo a tomar uma atitude. Você muda a atitude. Diferente. Porque você entendeu que é pessoal. Não é o médico querer. A gente faz acompanhamento aí, há tempos atrás, sempre fez. Se você for em qualquer casa de recuperação de viciado de álcool, de droga, às vezes o pai, a mãe, até a autoridade quer botar a pessoa lá. Quando é uma casa de recuperação idônea, aquele pessoal especializado ali, eles querem uma entrevista com o candidato que vai ser internado, para saber se ele quer. Ele tem que querer. Porque se ele for lá, jogado lá, primeira oportunidade ele foge, ele trapaceia, ele vai dar um jeito de consumir lá dentro, ele vai, sabe, ele tem que querer. Se ele quiser estar lá, é diferente, igual você quis caminhar. Acabou, ninguém manda, ninguém te obrigando, ninguém, deu a hora, você vai na mar, não, você entendeu. Que me trouxe um entendimento, que eu entendi que é infinitamente melhor eu me esforçar fazendo uma caminhada, cuidando um pouco mais da alimentação, do que correr o risco de ficar vegetando numa cama por causa você mediu da os benefícios, obesidade. né? Você entendeu e mediu os benefícios, aí. E olha, eu estou fazendo e estou comentando isso com vocês porque me veio o entendimento. Não é uma imposição do nutricionista, do médico, não é o exame que deu alterado. Eu entendi. Não é o medo. Não é o medo. É o entendimento. E aí quando a gente volta para o texto de Marcos, quando o pai entende, quando cai nele o entendimento, peraí. É aquela palavra, então, se você crer, pode. Não é só Jesus fazer o milagre, eu tenho que crer também, eu tenho que participar do milagre, eu preciso participar do milagre, aí cai o entendimento no pai e ele fala, Jesus, então me ajuda na minha incredulidade. Porque todo o evangelho, tudo que envolve a fé, tudo que Deus já deliberou, veja bem, quando ele diz que ele, no Sermão da Montanha, Jesus fala da ansiedade, ele fala que ele cuida das aves, ele cuida tudo. Cuida. Então, eu já dei fé para vocês, parece a mesma coisa. Mas as aves, ela tem que todo dia batalhar para construir seu ninho, para buscar sua comida. Deus protegeu, mas às vezes ele pôs a comida de lá do rio. Se ele não voar até lá, ele morre de fome. Ele já liberou a fé, ele já liberou os dons, ele já liberou tudo, o domínio próprio, a razão, a inteligência, a capacidade, proveu os recursos que a terra provê. Agora ele diz o seguinte, agora faz. Ele não vai pôr na nossa boca. Esse texto é típico disso. Eu brinco, às vezes eu acordo mais empolgado, né? E aí eu quero acordar todo mundo. Vamos, gente, levanta, vamos sair da cama, vamos. Passarinho nem paga aluguel, já tá voando faz tempo já. Legal. E não paga mesmo. Mas ele sabe que se ele não for, ele precisa ir. E outra coisa, vamos dizer que o passarinho voou até um pé de mamão.
Se ele não meteu o biquinho lá para ele comer, Pode também estar não madurinho, come, não. docinho, não. Então a responsabilidade dele é ir fazer, que é a responsabilidade do pai aqui desse menino. Ele saiu, ele falou, opa, eu já busquei recursos para tudo quanto é lado. Mas ele transferiu a solução toda nos discípulos ou toda em Jesus? A responsabilidade não era dele, Não. né? Nessa ocasião. E aí Jesus dá uma revertida nele e fala assim, ô irmão, responsabilidade é sua. Na verdade, Jesus deu um Se tranco você nele. puder crer, tudo é possível que crer. Pegou no tranco. Aí ele olhou e falou, opa, eu tenho então que participar desse milagre, né? É tão interessante essa confiança, porque Deus deu o governo para o homem, né? No sentido de quando ele criou. Falou, olha, tudo que eu criei está debaixo do seu governo. Eu quero que você tenha domínio, você tenha essa responsabilidade de fazer acontecer. E no primeiro deslize que aparece lá em Gênesis 4, quando Caim ainda não tinha cometido o assassinato ainda, matado seu irmão, até com o semblante caído, ciumado, invejoso, né? Porque Deus aceitou a oferta do irmão e rejeitou a dele. Deus aparece para ele, veja bem, chamando ele uma responsabilidade pessoal. Olha, eu te capacitei de um recurso que te compete dominar essa tentação. Responsabilidade pessoal. Deus foi na ferida. Falou, olha, você pode até fazer o que você está pensando, não vou te impedir. Mas se você decidir, escolher, você tem poder para vencer a tentação. A palavra fala que não vem uma luta maior do que a gente possa suportar. Não vem nenhuma Paulo falou em Coríntios, circunstância maior do que aquela Deus não que a permite, gente né? pode rejeitar, né? E na verdade a gente tem falado sobre isso em casa, né? Que Deus dá o livre-arbítrio. Dá. Né? Você, quando recebe a palavra, o entendimento, o Espírito Santo, ele te mostra o que é certo e o que é errado. Agora, eu tenho o livre-arbítrio para escolher. Paulo fala muito sobre isso, né? E ele tem um versículo que eu não sei de cor aqui aonde está, mas você pode depois pesquisar. Paulo fala assim, que aquilo que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. Espera fazendo. Ou seja, eu constantemente peco, eu sou um pecador, ele está confessando o pecado. Mas aquilo que eu quero, que eu preciso fazer, eu não consigo, eu não faço. Porque ele tem uma consciência de que ele precisa se desviar do mal, que ele não pode ser pecador. Mas quando ele percebe de forma consciente ou de forma inconsciente, ele pecou. Verdade. Por isso que todos os dias nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados. Queria trazer a luz assim, para a gente conversar e saber o que você pensa. Nós estamos falando muito da responsabilidade pessoal. Ela é realmente pessoal, intransferível. Deus tem o plano dele, o propósito na vida de cada um tem ali suas capacidades, seus dons, é responsável pela decisão que toma, mas é interessante que ela é pessoal, mas ela afeta a nossa casa, afeta nossas circunstâncias, nas pessoas que estão no nosso barco, né? Você vê, a decisão de Noé de obedecer a Deus, pela fé, diz que ele construiu um barco quando não tinha nem chovido. O que aconteceu? Levou a família, os filhos, Agora, as esposas, né? Ele, de certa forma, na figura de Salvador, ele salvou a casa dele. Salvou a casa dele. Vamos pegar aqui, responsabilidade pessoal. Abraão e Ló. Qual foi o resultado de cada um? Cada um seguiu um caminho, mas chegou lá na frente, Ló estava em Sodoma e Gomorra, e Abraão intercede por Ló. Ei, Deus, se tiver um só justo naquele lugar, o Senhor não destrói aquele lugar? Né? Coisa linda. Eu fiquei, assim, algo que me abateu muito, fiquei preocupado, e isso precisa trazer um impacto na nossa vida, é a responsabilidade pessoal de Acã. O que aconteceu? Acã roubou, Escondeu debaixo da tenda. Escondeu os despojos. Não confessou. Que não era para ele ficar. Deus proibiu, era primícia de si. E aí ele foi lá, pôs dentro da tenda dele escondidinho. O que acontece? Deus revela para o profeta, ele chega lá e fala assim, ei, você pegou os utensílios que não era para pegar?
Deu os três chances para ele. Né? Não peguei não. Mas você não pegou mesmo? Não peguei não. Por causa disso, ele perdeu a sua vida. Não, a família inteira. A Bíblia diz que abriu um buraco e engoliu todo mundo, a esposa, os filhos, por causa da responsabilidade pessoal. Olha a importância que Deus dá. Né? Aí a gente quiser também pegar alguém, por exemplo, Neemias, um homem sem força, vamos dizer, seria o auxiliar, copeiro do rei. Copeiro do rei naquela época era o que experimentava comida para saber se não tinha veneno. Corria risco de morte todo dia, né? Esse é o negócio no almoço, na janta. Esse era o trabalho de Neemias. Ele experimentava comida antes do rei para saber se não tinha veneno. Se não morresse. Se Neemias não morresse, o rei podia comer. Olha que interessante. Mas se levanta, assumiu uma responsabilidade de restaurar Jerusalém. Ele falou assim, opa, a terra dos meus pais estão destruídas. Não tem porta, não tem muro. Assina uma carta para mim aí que eu vou reconstruir os muros. Olha que coisa. Eu vou assumir a responsabilidade de fazer. Ele era copeiro, ele não era pedreiro, ele não era líder, ele não era nada. Não tinha recurso, não tinha nada. Ele só sentiu a dor. Estava protegido ele pessoalmente, dentro do palácio, em termos, né? Não passava falta de nada. Sim, era um homem de confiança. Aliás, ele corria o risco de morrer, mas ele comia a comida do rei. Ele era um homem de confiança. Ué. Ele era o braço direito do rei, né? Entendeu? Então, outro personagem, antes da gente chegar em Jesus, Raabe, né? Prostituta. Prostituta. Será que o pai, a mãe, os irmãos, apontavam o dedo, não presta, dá mulher da vida? O que acontece com Raabe? Chegou lá um dia, falou, eu vou proteger vocês. Só que é o seguinte, vocês precisam vir. Entra na minha casa aqui e me protege. Quer também. Salvar? Vem pra cá. Eu salvo vocês, vocês me salvam. E aí a estratégia foi pendure um pano aí na sacada que vai passar aí e ninguém Caso vai... tiver essa marca... ninguém vai tocar em você. É muito lindo. Então, é uma responsabilidade pessoal. E entenda, como que a gente pode acreditar num negócio desse no natural? Não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito. Então, nós estamos jogando isso na balança aqui, dentro desse termo responsabilidade pessoal, que às vezes é o incapaz, é o improvável, é o que não tem recurso, é o que não pode, é o marginalizado. Mas quando ele assume a responsabilidade, ele entendendo que ele tem essa responsabilidade, ele pode salvar uma nação, ele pode salvar uma cidade, ele pode salvar toda a sua casa. Às vezes até aqui a história dele foi relapsa, e ele é o pior, ele é a ovelha negra da família. Mas se ele entender isso que nós estamos partilhando nessa noite, isso vem luz na vida dele, e ele dizer, não, eu sou a chave para minha família. E pronto, ele entra por esse caminho e acabou. Né? Deus capacita. Capacita. Deus dá habilidades, estratégias, sabedoria. Exatamente. Né? Eu estava lembrando aqui do texto onde, segundo Reis 4, aonde chega o profeta, né, e fala para a viúva, escuta, o que você tem aí? Eu tenho um pouquinho de azeite. Então faz o seguinte, sai, pega muitas vasilhas na vizinhança, vasilhas vazias. É bem claro, né? Vasilhas vazias. Ela podia falar, não vou. Eu não iria. Você tá louco? Eu tô um pouquinho assim de... Vou sair batendo nos meus vizinhos pedindo vasilha? Você tá maluco? E ela então creu. Ela, sabe, e todas... A parte da responsabilidade dela, que era bater de porta em porta, se expor. Você acha que alguém não perguntou? Escuta, mas... Você quer tanta vasilha pra quê? Se você tem pouca coisa pra colocar dentro, eu não vou te arrumar vasilha, não. E ela sai, né? E arruma, vasilha, né? A responsabilidade dela de participar do milagre. Exatamente. Ela participou do milagre. Ela participou daquilo. E o milagre aconteceu na proporção da fé. A hora que encheu tudo, pode parar, porque já encheu tudo. Se ela tivesse pedido talvez 1000 a mais, continuava enchendo 1000 a mais. A quantidade de vasilhas que ela tivesse lá iria encher. Porque eu posso acreditar nisso no natural? Porque o profeta falou para ela pedir vasilhas, não poucas. E deu um limite para ela. Ela vai o não pouco para você é 10, o não pouco para mim é 2. Olha, cada um tem um não, é a medida.
e aí ela pegar aquele restinho de azeite. É loucura. No natural é loucura, mas Não dá. tudo é possível ao que crê. E é isso que Jesus está ministrando no nosso coração. E para, assim, nosso horário tá bem próximo do fim, né? Passou rápido. Para deixar uma direção para mim e para você. Tudo é possível ao que crê. Exatamente. Se crê, verá a glória de Deus. Então, assuma a sua responsabilidade de participar do milagre. Exatamente. Amém? Vou deixar o pastor encerrar aí, falar o que mais aí ele quer, porque bênção de Deus, muito bom. Feliz aí. Obrigado, Amém. pessoal. Irmãos, pega essa chave nessa noite. Nós falamos aqui do nosso coração na mesa, né, compartilhando aqui. A gente conversou ontem e aquilo que, né, brilhou no coração do Renato também incendiou no meu. Eu fiquei o dia todo na igreja com esse texto, com isso no meu coração, e toda hora acendia mais uma coisa, mais uma parte. Na verdade, Deus quer nos destravar, Ele já fez tudo. Tudo está pronto, sabe? Cabelo em ovo. O ovo está pronto, Ele já ensinou como é que coloca em pé. Eu só preciso acreditar que o que Ele diz para fazer acontece. Eu preciso me posicionar. E essa responsabilidade, o marido não pode transferir para a esposa não pode transferir para o marido, os filhos não podem transmitir para o pai, eu não posso transferir para o meu irmão não pode transferir para mim. É o que ele fala. O Renato, né, que um pequeno parênteses aqui, né, há tempos atrás, há anos, logo que ele chegou na igreja, né, nós tínhamos lá o Bom Dia Espírito Santo. Segunda, quarta e sexta, né, no começo, às vezes quase todo dia, e, né, o Renato demonstrava uma certa dependência. Ele precisava, às vezes, da minha fé, ele acreditava mais na minha fé do que na fé dele. Mas à medida que nós fomos nos alimentando da palavra, tendo intimidade com Deus, ele foi deixando de ser ministrado pelo próprio Deus, pela própria palavra, e ela foi gerando tudo isso dentro dele. Eu falo que ele tem vezes que ele nem lembra de mim, porque e é isso que é o Evangelho. Deus não quer ninguém dependente de ninguém. Ele diz que habita dentro do homem, Ele habita dentro de nós somos santuário e morada do Espírito. E olha, Deus vai muito além, meu irmão. Se a gente orar e jejuar, que é aquilo que eu já falei aqui, tem um texto em Jeremias 31 que diz o seguinte: nós não vamos precisar nem ser ensinados por ninguém. O próprio Espírito nos ensina. Glória a Deus. Você entendeu? Para acabar com esse negócio de dependência, tem que ir lá e tem que ficar na campanha. Eu não posso. É aquilo, o Renato que está caminhando porque ele entendeu. Eu preciso ir para o culto, irmão. Não porque eu preciso da bênção, não porque eu preciso do milagre, não porque o pastor não pode ver que eu não faltei, é porque eu tenho um cargo na igreja. Eu vou porque eu quero cultuar o meu Deus, eu quero ver meus irmãos. Eu quero abraçar, eu quero cantar junto, eu quero ver a glória de Deus descer. É o ambiente onde a bênção é ordenada. Por causa disso, eu não posso ir porque eu tenho necessidade. Porque Deus não nos fez para ter necessidade. Ele diz que tudo é possível, é o que crê. Ele extinguiu toda necessidade. Aí é dinheiro. Ele fala: eu sou o dono do ouro e da prata. É saúde, eu curo todas as enfermidades. É a tristeza, eu sou a alegria. Sabe? Eu estou fraco, eu sou a tua força. Sabe? Então, tudo já foi ortogado, tudo. Eu só me aproprio se eu entendo. Nós temos falado isso aqui sempre lá como igreja, aqui em todas as lives. Eu só desfruto daquilo que eu entendo. O Evangelho, olha, veja bem, para a gente encerrar. Você saber que Deus existe não é suficiente na sua vida. Saber que Ele pode todas as coisas não é suficiente na sua vida. Você precisa entender o mecanismo disso tudo. Isso precisa ser revelado no seu espírito e isso gerar uma fé em você para você desfrutar disso. Senão você vai ficar à margem, né? Lembrando aqui, o Renato notou aqui, nós não tivemos tempo, 500 textos, mas por exemplo, imagina bem, João e Pedro iam sempre no templo Formosa. O cara não estava na porta do templo. Onde é que estava a resposta do milagre? Lá dentro. Ele preferia ficar na porta pedindo esmola.
Pedro falou, eu não tenho dinheiro, entra comigo. Só que aí ele teve que crer. Que crer. Porque ele estava o tempo todo sempre dependendo da esmola, do recurso, do dinheiro. A fé dele estava naquele dinheiro que ia matar a fome dele. Agora, mudar esse paradigma é que é difícil. Sabe, é só pela fé. E Pedro e João falou, ó, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho uma fé que tudo pode. Você quer? Essa é a chave, não é? E aí pergunta para ele, você está disposto? Está disposto? E aí o que acontece? Ele então imediatamente sai, fica de pé e sai. E sai, e sai. Entendeu? Então, isso é imediatamente, irmão. Amém? Amém. Irmãos, nós estamos com o horário estourado, nós vamos orar aqui, vou pedir para o Renato orar, e hoje eu quero fazer mais uma oração de gratidão. Gratidão a Deus, porque nós vimos aí sobre a nossa cidade, nossa mudança de fase, que temos clamado e orado tanto, e por 2 milagres que nós estamos presenciando, né? A recuperação do nosso irmão Fernando Castaldini e a recuperação do Luca, filho da Silvana e do Fernando Timeonato, que ficou 30 dias internado, saiu ontem, está em casa. O Fernando mais uns dias, ele está em casa também. Hoje nós conseguimos ver uma foto dele, você viu? Rapaz, que transformação, o que é aquilo? Mas a gente vê que ele está, sabe, em franca recuperação, está corado, e a gente fica radiante com o que Deus faz. E parece que Deus está já soprando, sabe, para as coisas voltarem ao normal. Nós precisamos só nos posicionar. Então eu quero que essa oração seja uma oração de gratidão. Gratidão pela vida do Fernando, do Luca, todos aqueles que nós intercedemos aqui, que se recuperaram, porque nós vimos a boa mão do Senhor, porque foi oração de fé, irmão. Amém. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Hoje é aniversário do João, ali, o esposo da Serlene. João, Deus te abençoe, parabéns, que o Senhor te conceda muitos e muitos anos de vida com saúde, paz e prosperidade. Um beijo no seu coração, João. Vamos orar? Tá chegando aí pro churrasco, hein, João? É agora mesmo. Não foge, não. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Obrigado porque o Senhor tem feito milagres, prodígios, maravilhas em nosso meio. Obrigado, Deus, porque nós podemos crer que o Senhor, ó Pai, não se esqueceu de nós. As suas mãos estão estendidas para nos abençoar. Deus, os seus ouvidos estão inclinados para nos ouvir. Os seus olhos estão abertos para nos enxergar. E as nossas orações ainda têm subido até o Senhor com um cheiro suave. Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom em todo tempo. E as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado pela vida do Lucas, do Fernando. Obrigado pelo milagre e o dom da vida. Obrigado por cada um que nos ouviu até aqui. Que o Senhor trabalhe gerando fé, gerando ousadia, até mesmo autoridade para dizer, eu vou mudar o rumo dessa história. E em Ti, Deus, nós podemos todas as coisas. Como disse Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Ti. Abençoa, Deus, cada um que nos ouviu. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus te abençoe. Até domingo às 19 horas, se o Senhor nos permitir. Um beijo no teu coração.